E eu até lembro que o Érico falava, quando ele pediu demissão do banco, a perna dele tremia. E a minha tava tremendo, muito. Porque eu pensava assim, falei, cara, que maluquice é essa? Você não tem certeza de receita nenhuma e entrou para assumir uma dívida desse tamanho. Você só pode ser maluco. Eu sou filho de varejistas. Eu admirava muito meu pai e trabalhei com ele praticamente quase que a vida inteira. Um dos trabalhos que eu fazia era treinamentos de equipes para representantes comerciais, equipe de loja, gerência, supervisão, vendedores, enfim. Só que chegou um momento, eu senti uma dificuldade muito grande de fechar contratos. Então você não tem uma certa credibilidade, uma certa autoridade naquele momento, então você fica sempre à mercê das empresas que te contratam. Você tem que fazer o que elas quiserem que você faça, tem que mudar no contrato aquilo que elas querem que você mude, porque ou é isso ou você fica sem nada. E naquele momento eu não podia ficar sem nada. Então eu fechava contratos que não eram nem um pouco favoráveis a mim, mas eu tinha que fazer, porque eu tinha as contas para pagar. Era trabalho de domingo a domingo, 14, 15 horas por dia, muita correria, muito trabalho para pouco retorno. E a falta de reconhecimento profissional, que para mim é muito importante, também é algo que derruba, assassina a tua autoestima. Quando você tá com a autoestima baixa, cara, parece que tudo dá errado. Isso desgasta fisicamente, principalmente mentalmente. Eu não conseguia viver. Eu falava, cara, eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso buscar esse conhecimento em algum lugar. E teve um dia que eu estava indo para uma cidade do interior de Santa Catarina fazer um treinamento. Eu entrei numa livraria para procurar um livro sobre marketing digital. E teve um que saltou aos meus olhos. É um livro que tem vários autores e tem também um relato do Érico. Eu caí no Instagram do Érico. Eu fiquei maluco com tanto conteúdo bacana que tinha lá. E eu comecei a descobrir que tinha um curso chamado Fórmula de Lançamento. Falei, cara, eu preciso entrar nesse curso. Não tenho dinheiro. E já comecei a pedir emprestado para todo mundo que eu conhecia. Só que assim, ninguém me dava credibilidade, porque eu falava, Max, não tem essa. Esse cara é picareta. O que é isso? Não existe isso. Não existe fórmula mágica. E teve só um primo meu que acreditou em mim e me emprestou a grana para pagar o fórmula. Veio o e-mail, fiz a matrícula, falei, cara, agora sim, tô felizaço, foi uma mega realização. Não sabia nada de tráfego, não sabia nada de página de captura. Fui fazer meu primeiro lançamento em novembro de 2018. Convidei pelo WhatsApp a galera para assistir o meu webinário do lançamento semente e consegui fazer 4 vendas. Em dezembro veio o evento ao vivo de 2018. Comecei a fazer networking ali, comecei a conhecer pessoas, eu vi a galera do Platinum andando por ali e falei, caraca, velho, eu um dia vou ser um desses caras. Eu não sei quando, mas eu vou, um dia. Quando eu descobri que tinha um insider, eu falei, cara, ferrou, preciso estar nesse programa. Porque eu vou me destravar, eu vou aprender mais, ele vai me acelerar. E eu não tinha grana, imagina, impossível eu assumir uma dívida daquele tamanho. Só que sabe quando você tem aquela vozinha que está sempre dentro de você, né? É o chamado, que você ouve o chamado. Todo mundo tem um chamado, né? Eu acho que quem fala que não ouve chamado é porque não está concentrado o suficiente para poder ouvir. Aquela vozinha que fala, vai, vai. Cara, eu fiquei aqueles 3 dias praticamente sem dormir também pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Chegou uma mulher, tá livre aí? Falei, tá, pode sentar. A gente começou a conversar e ela tava com um cordãozinho do Insider. Eu falei, caraca, você entrou no Insider? Ela falou assim, lógico. Você não vai entrar? Eu falei, putz, cara, eu não tenho como pagar esse programa agora. Eu falei assim, você acha que eu tenho? Cara, eu nem tinha dinheiro nem pra pagar a entrada. Só sei que eu tô aqui e vou fazer lançamento ano que vem. Eu fiquei pensando assim, falei, cara, olha o que ela fez. E se eu tô ouvindo esse chamado, será que eu não é realmente o universo colocou essa garota do meu lado para de repente me impulsionar, que é para falar, cara, vai mesmo? Olha a dificuldade que ela teve, olha o que ela conseguiu. Uma das frases que eu aprendi com o Érico também. Você é a média das 5 pessoas que mais convive. Se você quer 6 em 7, esteja no meio de pessoas que fazem 6 em 7. Ou que buscam isso, ou que acreditam nisso. Se você quer ser faixa preta, sente na mesa de faixas pretas, converse com faixas pretas, ou de pessoas que acreditam que isso é possível, porque aí você está dentro de uma atmosfera
que vai realmente levar você para mais perto do seu objetivo. E no último dia eu fui, e aí eu lembro que podia dar 2.000 de entrada para depois dar o resto. E era exatamente o que eu tinha na conta naquele dia. Peguei a fitinha, que eu falo que é a fitinha do poder, porque quando você coloca aquela fitinha, você já cria superpoderes. Eles falam, caraca, não, agora eu sou insider, agora eu vou pra cima. E causa uma euforia aquela fitinha. E foi muito legal, porque aí teve um almoço. Esse almoço que foi do domingo, que o Érico convidou todos os insiders. Se você perguntar pra mim o que tinha de almoço, eu não vou nem lembrar, porque eu não conseguia nem comer. Eu segurava o prato, eu tremia, a ponto das pessoas que estavam lá falaram, cara, você tá bem? Tá tudo bem com você? Eu falei, cara, não sei se eu tô bem. Eu acho que eu nunca tremi tanto na vida, eu tremi a ponto de cair comida do prato. Eu falava, cara, eu não tenho visão de negócio nenhuma hoje para conseguir pagar esse programa. É loucura, eu nunca assumi uma dívida desse tamanho. Como que eu vou fazer isso? Mas aquela vozinha falava, vai, confia. E eu tinha que vencer esse medo, né? Como é que eu venci esse medo? Porque eu acreditei no chamado e entrei no Insider, tremendo, fui para casa tremendo, não contei para ninguém que eu fiz isso, porque para qualquer pessoa que eu contasse, eles iam me chamar de louco. Fiquei sozinho, guardei isso para mim. E aí a coisa começou a andar. Eu fazia copy, eu fazia tráfego, eu fazia parte técnica. Foi bem difícil para eu aprender essas coisas, mas o Insider me ajudou tanto nas aulas que a gente teve, nas análises, quanto nas pessoas que estavam lá, né? As pessoas, você de repente, não sei instalar um pixel, cara, aparecia 15 pessoas para te ajudar nisso. A comunidade é uma ajuda infinita que você tem ali, e graças a ela eu consegui aprender sobre a parte técnica, eu consegui aprender sobre tráfego e consegui melhorar meus lançamentos. E aí eu tive uma análise com o Rodrigo Correia. Você está vendendo para dono de negócio. Essa é a real, certo? Certo. Dono de negócio, cara, se você tem que falar de grana. O 6 em 7 é dinheiro no bolso, velho. Imagina se em vez de ser um 6 em 7, ele oferecesse mais cliente. Tem uma diferença muito forte. É, brutal. Então, a pergunta que fica é, qual é o seu 6 em 7? Não parei para pensar nele. Você tem que parar e pensar nele. E essa análise para mim foi virada de chave total. Ele abriu muito minha cabeça, graças a ele eu mudei promessa, mudei avatar, mudei Big Idea, mudei muitas coisas e foi aí que a coisa começou a deslanchar. O primeiro lançamento deu 40 mil, o segundo lançamento deu 70 mil, terceiro lançamento fiz quase 6 em 7 e eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus do céu, não é possível. E fui eu pra cima, fiz o 6 em 7 no meu nono lançamento, pulava sozinho em casa, assim, meu Deus do céu, 6 em 7. Tá aqui, ó. 6 em 7. Daí pra cá, sempre foi 6 em 7, como o Érico diz, né? Uma vez que você faz, você não esquece mais. Eu saí de 2019 de 100 mil para 500 mil em 2020. Ou seja, foi um crescimento de 5 vezes. Em 2021, eu fiz uma parceria muito legal com mais 2 insiders, porque a gente conseguiu, em 2021, chegar a R$2.199.000 de faturamento. A tão sonhada faixa preta chegou. Eu moro em São Paulo, o K2 de Teresina e o Marco é de Recife. A gente se ligou no WhatsApp, assim, e um gritava mais que o outro, sabe? Foi muito massa. Hoje, o que mudou? O que é diferente hoje daquela época? Primeiro que essa pressão financeira já não existe mais. E quando você não tem essa pressão financeira, você consegue dormir melhor, você consegue se relacionar melhor com a sua família, não precisa mais trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje eu consigo fechar contratos com valor muito maior do que eu fechava antes, é um efeito colateral do trabalho de lançamentos. Eu consegui realizar um dos meus grandes sonhos, que era participar do Plat. O reconhecimento que eu tenho, e o mais importante, são reconhecimentos de alunos. Eu já ouvi alunos dizendo, Max, eu estava perdida, eu ia quebrar, estava desesperada. Teve dias que eu deitei na cama, rezei para Deus me ajudar. Na hora que eu abri o celular, tinha um anúncio seu. Então foi Deus que colocou você na minha vida. Uma decisão que você deixa de tomar, você deixa de impactar muitas outras pessoas lá na frente. Essa decisão
de entrar pro Insider mudou tudo pra mim. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Quando você ouve o chamado, você tem que acreditar nele e vai. O como vai desenrolar depois.